seu valor é precioso. O ouro puro de Ofir. Você tem valor, você tem valor, você é precioso, preciosa para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém, glória a Jesus. Você é filho amado de Deus, filha amada. Aleluia. Vamos lá seguir a vontade do Senhor para a nossa vida. Que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Eita glória, Jesus! É isso aí, você é precioso, preciosa. Vamos ver, seguir a vontade de Deus. Deixa eu baixar aqui o volume. Aleluia, aleluia. Vamos seguir a vontade do Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida. O que nós precisamos fazer, né? Se eu perguntasse para você agora, qual é a vontade do Pai? O que você iria me responder? Qual é a vontade do Pai? Vamos ver Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Não sejam insensatos. Então, a palavra já está, né, falando algo para não sermos insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você saberia me responder assim, se alguém te perguntasse rapidamente? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Primeiro, nós precisamos compreender e entender o que nós precisamos, né? Porque ali diz, enchei-vos do Espírito, e não se completa com uma única experiência, mas é mantida por continuamente cheio, né, conforme ordenado. Então, enchei-vos do Espírito Santo. No versículo 17, diz assim, no 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Olha só, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós nos enchemos com o Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos cheios. Compreender qual é a vontade de Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E essa passagem de Paulo, ele está sugerindo que os cristãos fossem cheios do Espírito Santo, né? Ali ele fala que, né, não sejamos insensatos. O povo de Deus não pode ser insensatos, né? Porque estamos num tempo de muita arrogância, muito orgulho, muita insensatez. E o cristão precisa estar cheio do Espírito Santo, tomar posse, ter o controle do seu espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vemos que a vida de Jesus era cheio do Espírito Santo, né? Então, tanto que em Lucas 4:1, ele caminhava no Espírito, e a sua mente, a sua vontade, as suas emoções e as suas atitudes, né, estavam sempre sob o controle do Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos que Jesus viveu toda a sua vida em submissão, em obediência, né, alinhado com os planos e os propósitos e o propósito que Deus tinha para a sua vida, né, para o propósito que ele estava aqui na terra. Então ele caminhava, ele andava na plenitude do Espírito Santo de Deus. E a gente vê, né, lendo a palavra de Deus, a gente vê que o Espírito Santo fluía de Jesus. O Espírito Santo fluía, era instantâneo, ele curava, né? Ele ressuscitava mortos. Então tudo
era uma consequência da sua obediência, né? Jesus era obediente. E qualquer um de nós que possuir esses dons, sejam usados por Deus, vamos sim experimentar as manifestações desse poder que vai produzir tantos milagres, tantas curas, tantas restaurações, desde a igreja primitiva como agora, porque a palavra de Deus é única, ontem, hoje e amanhã, é sempre. Há 2000 anos atrás, continua sendo a mesma. E sabe por quê? Porque a maioria dos crentes de hoje, às vezes não tem não recebeu ainda, porque não morreu para as coisas da carne. Então precisa experimentar, precisa primeiro morrer para as coisas da carne, porque é impossível você ser controlado pelo Espírito Santo, você vivendo na carne. A palavra de Deus diz que precisamos mortificar, crucificar a nossa carne, porque quem é controlado ou vive segundo a carne, a sua mente, as suas feições são direcionadas para as coisas da carne. Mas quem é direcionado segundo o Espírito, ele vive controlado, ele controla os seus desejos. Ele tem o controle daquilo que satisfaz o Espírito Santo. Então, ele é controlado pelo Espírito Santo. Porque precisamos amortecer a nossa carne. Amém? Então, a plenitude do Espírito Santo é que você direcione a sua mente, as suas afeições para as coisas do Espírito. Essa é a plenitude do Espírito Santo, para que vivamos, para que caminhamos, para que sigamos e sejamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:5, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito vivem segundo as coisas do Espírito. Glória a Jesus! Então, se você quer ter o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida, você precisa compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, né? Você precisa estar disposto a abrir os seus olhos espirituais e se entregar verdadeiramente a Cristo. E você precisa dar o primeiro passo. É você que precisa dar o primeiro passo para alcançar, né, a plenitude do Espírito Santo e descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou ler uma passagem de Atos 5:15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões às cidades próximas a Jerusalém, fazendo seus doentes os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Ali nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo, né? Então ele caminhava conforme o Espírito Santo lhe ordenava. E Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, né, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Aí você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. É que você seja boa, agradável e perfeita. Mas para isso precisamos seguir, né? Estar direcionados pelo Espírito Santo e aceitar a Jesus, né? Ser uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Essa era a mensagem do dia de hoje. Que você experimente
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, me siga, se inscreva no canal do YouTube, seja grandemente abençoado, fortalecido, né? Justificado, transformado e salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Toda honra, toda glória ao nosso único Deus.